Isaías 29, no versículo 8. Será também como o faminto que sonha que está a comer, porém, acordando, sente-se de que maneira, gente? Vazio. Ou como o sedento que sonha que está a beber, porém, acordando, eis que ainda desfalecido se acha, e a sua alma com sede. Assim será toda a multidão das nações que pelejam, ou seja, que lutam, que resistem contra o Monte Sião. O Monte Sião é Jerusalém, que engloba ali o Moriá, né? Que engloba ali o templo, onde o templo era construído na época. E nós podemos estender isso para a palavra de Deus. Não há alegria, não há felicidade, não há paz para aqueles que combatem a Deus e as coisas de Deus. Aqueles que lutam contra o Altíssimo e contra aquilo que é dele. Nós vemos, os filisteus não existem mais, os edomitas, os amalequitas, os midianitas, não existem mais. Por quê? Se levantaram contra Deus e contra aquilo que era dele. Não há paz. Não existe paz quando nós lutamos contra Deus e contra aquilo que é dele. Nós vemos inúmeras passagens na Bíblia que deixa mais claro do que a luz do dia isso para a gente. Não se tem paz. Não existe paz. Há um vazio, há um vácuo, há um buraco no coração, na vida de quem combate a Deus e a palavra dele. Nós vemos por exemplo o caso de Caim. Se você quiser voltar um pouquinho mais lá atrás, lá no livro de Gênesis, nós vemos no capítulo 4, no versículo 5, diz assim, em Gênesis 4, 5, nós vemos isso de uma maneira assim muito rápida, na postura de Caim, quando ele se voltou contra Deus e contra o homem de Deus, que era o seu irmão, que agradou a Deus, né? Mas Caim, e para a sua oferta, não atentou. Irou-se Caim fortemente. Olha o vazio dele, olha o interior dele já mostrando uma inquietação. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Sinais do vazio, né? E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, olha o sinal do vazio dele, da inquietação dele, né? Se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim, aí Deus apareceu para Caim e falou: onde está Caim, Abel, teu irmão? Olha só a ignorância, né? A agressividade dele, o vazio dele, E ele disse: não sei. Mal educado, né? Conhece gente mal educada, gente? Pois é, pessoas mal educadas são gente vazia, né? Não sei. Sou eu guardador, tutor, né? Guardador do meu irmão. Meu Deus, como é que fala isso dessa forma com Deus? Sinais do vazio dentro dele, né? Você acha que Deus não sabia onde estava o corpo do irmão dele, gente? Você acha que sabia ou não sabia? Deus perguntou: ei, cadê teu irmão? Eu não sei. Mentiroso, né? Não sei, só eu tenho obrigação de cuidar do meu irmão agora. Assassino, mentiroso, frio, mal educado, vazio. Você veja que são sinais que mostram o vazio dentro de uma pessoa que se rebela contra Deus e que despreza as coisas de Deus, o altar de Deus. Ele desprezou o altar, enquanto seu irmão foi caprichoso com o altar, né? Foi carinhoso com as coisas de Deus. Ele não fez de qualquer maneira e foi reprovado. E essa reprova fez com que ele chegasse a esse ponto aí, vazio dentro dele. Nós vemos no livro de Jonas, você pode verificar isso que eu estou falando para você depois. O livro de Jonas tem quantos capítulos? Vocês sabem ou não? Alguém se arrisca? Quantos capítulos tem o livro de Jonas? O que entrou lá dentro do grande peixe lá foi engolido. E aí? Alguém se arrisca? Ninguém se arrisca? 4 capítulos tem o livro de Jonas.
Jesus mencionou Jonas lá, titulou ele como profeta, e ele é profeta Jonas, sim. Mas se você olhar a história de Jonas, Jonas não teve paz. Nos 4 capítulos do livro de Jonas, os 2 primeiros capítulos, Jonas desobedeceu a Deus. Jonas, vai lá para Nínive, você vai pregar lá, sim senhor. Deus não vira as costas, a atenção de Deus, o olhar de Deus está acima de nós a todo instante. Mas vamos supor, Deus virou ali as costas, Jonas, quer saber? Não vou para lugar nenhum não, eu vou para onde eu quiser. Deus falou para ir para Nínive, mas eu vou para Tarsis, ali eu vou fazer o que eu quero. Pronto, desobedeceu a Deus, não teve paz. Teve lá a tempestade no mar, foi jogado lá no mar, o grande peixe veio e engoliu ele entrou lá nas vísceras do grande peixe, foi vomitado, um verdadeiro inferno, uma perturbação tremenda, porque ele se rebelou contra a palavra de Deus. Deus mandou ele fazer algo, ele deu as costas para aquilo e preferiu fazer a sua vontade. Tem gente assim no nosso meio ou não, gente? As coisas de Deus, Deus não está muito certo não. Certo sou eu que sei o que eu faço, o que eu falo, onde eu vou, meu corpo, minhas regras, minha mente, minha mente é minha sentença e acabou. Cada cabeça é uma sentença, faço o que eu quero. Pois é, gente assim, a gente vazia, e ela demonstra isso de muitas formas: sua agressividade, sua ignorância, sua falta de respeito, sua falta de diálogo com as pessoas. Você vê que Caim não teve diálogo nem com Deus, mal educado, ignorante. São sinais de pessoas vazias, e são vazias por desprezarem as coisas de Deus. E os outros 2 capítulos do livro de Jonas, Jonas até falou: tá bom, Senhor, tá bom, eu vi aqui que, passei aqui um bocado, eu vou fazer o que o Senhor mandou, então eu vou lá. E Jonas foi reclamando, Jonas queria, fazer do jeito dele, foi inquieto, foi, murmurando. Veio ali, Deus colocou uma sombra na cabeça dele, depois tirou a sombra, ele falou: quero morrer, onde já se viu? O livro de Jonas termina com Deus puxando a orelha dele. Lê lá depois, você vai investir 10 minutinhos se você ler lá depois. Deus foi lá e puxou a orelha dele lá. Rapaz, você não está feliz que você salvou a cidade toda, rapaz? Você ficou triste aí com a morte aí da boboreira, que foi a planta que fez sombra para você, e você não ficou triste lá em saber que tinha um povo morrendo lá? O que é isso, rapaz? Deus foi lá e puxou a orelha dele. Deus foi lá e repreendeu Jonas severamente. 4 capítulos, 2 desobedecendo e 2 murmurando e reclamando. Jonas não teve paz. Você não vê paz aqui nas palavras de Jonas, você vê inquietação, perturbação. Pois é o vazio, mesmo sendo um profeta, um vazio. Por não obedecer, por não se curvar, por não se submeter à palavra de Deus, por não se submeter à vontade do Todo-Poderoso. Nós vemos na caminhada aí, nas passagens bíblicas, nós vemos exemplos como o de Judas, que começou tão bem, começou bem. Quem escolheu Judas para ser um discípulo? Quem foi? Não foi Jesus? Jesus viu coisas boas nele, escolheu. Não, como eu vi ali qualidades nos demais, você também tem. Não, eu vi pureza nos demais, eu estou vendo em você também. Você vai ser meu discípulo? Me segue, vamos lá fazer a obra. E Judas libertou, Judas curou, Judas pregou, Judas fez maravilhas usando o nome de Jesus. Judas foi usado por Deus. Mas no decorrer aí da sua caminhada, da sua trajetória, ele simplesmente achou que do jeito dele era melhor. E o vazio veio, penetrou dentro dele de uma maneira que o final dele, você já sabe o que aconteceu. Não há contentamento, não há alegria com aqueles que se rebelam contra a palavra de Deus, contra o altar de Deus, contra a vontade de Deus. Talvez nós vamos ter aqui no nosso meio hoje, o dia todo, pessoas assim, que vêm à igreja, se sentem bem, é um ambiente agradável, um ambiente onde você ora, você fica legal, você fica bem aqui. Mas pelo fato talvez de você não se curvar para a palavra, não se submeter às regras de Deus, não ter um carinho com as coisas de Deus, um carinho com o altar, você relutar contra a vontade de Deus, você percebe dentro de você essa falta, que nunca será preenchido com nada. Você pode ir para lá, você pode viajar, você pode tirar férias, você pode casar, ter filhos, você pode nadar no dinheiro, sempre terá um vácuo que nada e ninguém vai preencher. Uma inquietação tão grande, uma inquietação tão forte dentro do seu coração, que
Você vê, Caim tinha tudo, Deus falava com Caim, diretamente Deus falou com ele, era para ele não, mas o vazio era maior, por ele desprezar a palavra, por ele desprezar as coisas de Deus. Não há alegria quando nós nos rebelamos contra Deus, não há paz. Você pode ser um oficial da obra, como Jonas também era. Você pode morar no paraíso, num lugar maravilhoso, como Caim morava. Você pode morar num lugar extraordinário. Você pode ter ali um acesso a Deus, como todos estão tendo aqui a palavra de Deus, como Caim tinha acesso a Deus. Mas se não há obediência, há um vazio. Há um vazio. Assim como nós vemos essa realidade aqui, nós também vemos o contrário disso. Nós conseguimos achar exatamente o contrário disso. Quem considera a palavra, quem considera o altar, tem um preenchimento, tem uma alegria, tem uma paz, uma felicidade incomparável dentro de si. Por favor, pegue a sua Bíblia aí, se você quiser acompanhar. Salmo 43, versículo 4. E você vê Deus alertando isso lá no passado, para Abraão, serão benditos aqueles que te abençoarem, e malditos aqueles que te amaldiçoarem. Ou seja, minha palavra vai ser lançada através de você. Você vai ser um exemplo, você vai ser meu porta-voz aí, você vai ser uma referência de mim nessa terra, você vai me representar aí, Abraão, você vai ser o pai da fé. E aqueles que se agradarem de você, te abençoarem, aqueles que se submeterem, aqueles que quiserem aliança comigo também, serão abençoados. Aqueles que não serão amaldiçoados. Deus deixou claro, serão preenchidos aqueles que se submeterem, serão amaldiçoados e vazios aqueles que não quiserem nada. Você vê o exemplo ali de alguém que andava com ele, Ló, desobedeceu, não levantava altar para Deus, desprezou a Deus, enfim, escolheu a facilidade, não o sacrifício. O fim dele você já sabe, morreu numa caverna, cometendo incesto com as suas próprias filhas. Uma bagunça, uma verdadeira bagunça. Aí nós vemos alguém que valoriza o altar aqui. Vamos ver, versículo 4, diz assim: então irei ao altar de Deus, a Deus. Então quando eu vou ao altar, eu estou indo a quem, gente? A Deus, lógico, está escrito aqui. Então irei ao altar de Deus, a Deus, que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Você vê que quando nós nos submetemos ao sacrifício de vida, que o altar é lugar de sacrifício, quando nós sacrificamos as nossas vontades, tem a palavra de Deus, a vontade de Deus, e tem a minha. Eu nego a minha, eu sacrifico a minha para fazer a de Deus. Há uma alegria, uma paz. Você está indo a Deus. Há uma alegria que nada nesse mundo pode te preencher. Nada pode ser comparado, ou na ausência dessa alegria, nada vai preencher, nada vai ocupar esse espaço. Davi disse: eu tenho alegria quando eu vou até o Senhor, quando eu vou ao altar, quando eu sacrifico, quando eu nego as minhas vontades, quando eu obedeço ao Senhor. Há uma alegria em mim, há uma pureza em mim, há um contentamento, há um preenchimento em mim. E ele não fala só aqui, ele fala em outras passagens. Se você quiser voltar um pouquinho também, lá no capítulo 26, no versículo 6, diz assim, volta lá um pouquinho, Salmo 26, 6: lavo as minhas mãos na inocência, e assim andarei, Senhor. Aonde, gente? Ao redor do teu altar, pertinho do teu altar, unido ao altar, em vida de sacrifício, para publicar com voz de louvor. Olha a alegria, olha a felicidade. Com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas. Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Coisa forte. Por um lado, nós vemos pessoas criando distância, um distanciamento do altar, um distanciamento do sacrifício, de uma vida de obediência. Por outro lado, nós vemos Davi se alegrando em estar no altar de Deus, numa vida sacrificial. Quando você nega a sua vontade, você nega os seus desejos, você nega aquilo que o mundo te oferece em obediência a Deus, se tem uma coisa que não lhe faltará é paz. Você tem paz.
Aí você entende o que Davi disse: ainda que eu andasse, por onde, gente? Pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Claro, se eu estou no sacrifício, Deus está comigo. Se a minha vida é sacrifício diário, toda hora eu estou agradando a Deus, negando a minha vontade para agradar a Deus, eu vou ter felicidade, eu vou ter segurança, eu vou ter paz. Tem gente morando dentro de palácios e não tem paz. Tem gente morando em condomínios luxuosos, de alto padrão aqui em Guarulhos, nas cidades de São Paulo aqui, no interior, em lugares de pessoas ricas, de pessoas da alta sociedade, mas vazias, querendo se matar, querendo sumir, tomando um antidepressivo, porque não estão nem aí com a palavra de Deus, não estão nem aí com o Monte Sião, que é Jerusalém, que é a vontade de Deus, que é o Moriá, que é uma vida sacrificial. Uma vida sacrificial. Aí você entende porque as pessoas olhavam para os cristãos da igreja primitiva e não entendiam. Como é que pode? Estão sendo queimados e cantando louvores, estão presos, açoitados, sangrando. Nós crucificamos alguns, jogamos lá no Coliseu, jogamos lá para os leões outros. Eles morrem felizes, morrem cantando, morrem alegres. Que alegria é essa? E o cristianismo aumentando, os cristãos aumentando cada vez mais, o número de salvos aumentando cada vez mais, as perseguições aumentando e o número de cristãos aumentando cada vez mais. Claro, todo mundo queria essa alegria, todo mundo queria essa felicidade, que tem só quem sacrifica para Deus. Então, não adianta termos um título, um cargo, termos um nome de obreiro, de pastor, de evangelista, seja lá o que for, como Jonas tinha, como Judas tinha, como o rei Saul ele tinha. Começou muito bem, mas na caminhada, não, Senhor, acho que o Senhor está errado agora eu vou fazer a minha vontade, agora eu vou fazer o que eu acho, agora eu vou fazer as minhas escolhas. Tá bom, vocês querem ignorar a minha palavra? Tudo bem, ignorar a minha vontade? Tudo bem, pode fazer do jeito de vocês, mas vai ter uma falta aí dentro, vai ter um buraco aí dentro, vai ter uma inquietação aí dentro, vai ter um espinhão na carne aí dentro. Se quiserem, paciência, não vou obrigar vocês, eu não tenho um controle que eu vou dominar vocês não, faz o que quiserem, mas não conte com a minha presença aí dentro, não conte. A presença de Deus, a paz de Deus, ela atende dentro dos sacrificadores, que resolvem negar a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Eu dei exemplos, inúmeros exemplos para vocês, de quem negou, de quem rejeitou a palavra, e o vazio levou eles a fazerem atrocidades. Olha os tratos de Caim para com Deus, o jeito que ele falou com Deus, sinais de um vazio, sinais de um vazio. Grande profeta Jonas, a passagem dele na Bíblia foi problemática, pode ler lá, não vá pelo que eu estou falando, leia lá, 4 capítulos, foram dias problemáticos, de vazio, tempestade, causou problema para os demais lá do navio, perderam suas mercadorias, jogaram lá no mar, algumas coisas, só tribulação, só vazio, só tristeza, só tristeza. Fique de pé no seu lugar, por favor. Talvez no decorrer aí da sua fé, você começou bem, você começou obedecendo a Deus, dizendo sim Senhor para Deus, se entregando para Deus, pô, que maravilha. Mas talvez na caminhada aí, você disse para Deus: olha Deus, espera lá, agora eu vou querer fazer minha vontade, eu vou fazer do meu jeito um pouco aí. E talvez você nunca entendeu que o vazio aí dentro é por causa disso. Você veio, você prosperou, você deu uma ajustadinha na sua vida, você aprendeu a orar, você aprendeu a vir à igreja. Essas coisas ninguém tira de você. Mas quando é para você sacrificar mesmo sua vontade, seu eu, seus desejos, você não faz. Você não faz. Não corrige o namoro porque vai exigir sacrifício. Não conserta o casamento porque vai exigir sacrifício, e o orgulho está sendo maior. Como é que eu vou respeitar minha esposa, respeitar meu marido, mas e o meu orgulho? Eu aprendi com a minha mãe que eu não devo me rebaixar para homem nenhum. Pois é, o jeito da mamãe, o seu jeito está prevalecendo, vai em frente, mas perceba o vazio dentro de você, o que falta dentro de você.
Não, eu acho que tudo bem, mas sempre vai faltar alguma coisa. Sempre vai ter um buraco dentro daqueles que não sacrificam para Deus. Seja você com títulos na igreja, ou seja você uma pessoa anônima, que é um membro, vem para casa. Isso não impede você de ter um vazio dentro do seu coração. O que impede é obedecer a Deus. É para me batizar? Me batizo. É para perdoar? Perdoo. É para andar na verdade? Eu ando. É para ter um casamento direito? Eu tenho. É para consertar nisso? Eu vou me consertar. É para parar com aquilo? Eu vou parar. Você vai sacrificando para Deus, e você vai vendo uma paz crescendo cada vez mais dentro de você.